Fala galera, vamos entrando, vamos entrando. Hoje mais um dia de live, mais um assunto topíssimo para vocês. Vamos dar aquele minutinho, aquela segurada enquanto o pessoal vai tomando assento, o pessoal vai pegando sua caneta, seu papel, né? Porque hoje vai ter alguns esquemas, algumas visões bastante enriquecedoras. Falando de quê? Falando de anatomia, obviamente, falando de muita relação clínica. E vocês vão perceber que tem muita coisa que, apesar de a gente já conhecer, fica sem fazer sentido. Tem muita coisa que a gente sabe que existe, né? A gente entende que aquilo existe, mas a gente não usa no nosso dia a dia. E é justamente isso que não pode acontecer. E aí, como é que vocês estão? Bem? Espero que sim, viu? Que o bicho vai pegar daqui a pouquinho. A gente começou a falar semana passada da caixa torácica, né? E muita gente conhece a caixa torácica como aquele pilarzinho de proteção das estruturas vitais e a gente quer amplificar, a gente quer quebrar os conceitos que vocês já têm, que estão bem estabelecidos, que às vezes já é rotineiro, que você já pensa com uma certa facilidade. Por quê? Porque os pacientes que chegam até o nosso consultório, eles não são os mesmos. Os pacientes que chegam no nosso consultório são aqueles que não melhoram com as terapias mais convencionais. E o nosso pensamento, obviamente, ele não pode ser convencional. A gente não pode simplesmente reproduzir o que alguma outra pessoa diz. A gente tem que ter uma capacidade intelectual muito dinâmica. Tá? E é isso que vocês vão ver aqui agora, a partir desse minuto. Eu vou botar o celular só aqui no pedestal para vocês conseguirem acompanhar o tablet. Aí, vai ficar top para vocês enxergarem aqui. Se estiverem vendo bem, ouvindo bem, já deem um soquinho aí. Vai se identificando. Se tem alguém que é a primeira vez que está acompanhando, fala para mim. Tem a galerinha aqui que eu já conheço. E a gente vai continuar falando sobre a caixa torácica. A gente começou falando dela na semana passada. E eu fiz uma introdução muito breve sobre a caixa torácica. A gente começou o assunto e quem acompanhou percebeu que, para entrar no assunto da caixa torácica, a gente ficou restrito, preso a essa regiãozinha aqui, ó. A gente basicamente ficou 60 minutos falando sobre o manúbrio, sobre o externo. Quer dizer que é espetacular a anatomia. Como eu disse, tem várias formas de analisar a anatomia sobre óticas diferentes. Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente que é profissional da área da saúde, e ele falou a respeito dos desfiladeiros, né, desfiladeiros torácicos, os problemas musculares da região cervical, os problemas neurais da região cervical. E às vezes as pessoas esquecem ou não valorizam que o nome do problema já está dizendo o que ele é. Né? O que a gente está falando? O nosso tema ali era desfiladeiro torácico. Olha o nome, desfiladeiro torácico. Vou repetir mais uma vez. Desfiladeiro torácico. Caramba, torácico. Quer dizer que ele tem o quê? Ele tem uma relação com alguma estrutura torácica. Será que a relação principal é com as vértebras torácicas? Não, é com a caixa torácica. Reparem, a gente tem 3 desfiladeiros torácicos. Primeiro, entre os escalenos. Quais escalenos? Anterior e escaleno médio. Onde que se inserem esses 2 escalenos? Na primeira costela. Depois a gente tem um segundo desfiladeiro.
Que ele é entre quem? Entre clavícula e costela. Qual costela? Mais uma vez a primeira costela. E por fim a gente tem um terceiro desfiladeiro, considerando só os principais, que é o desfiladeiro do peitoral menor. Onde que se insere o peitoral menor? Na terceira, quarta e quinta costelas. Então, de 3 a 5, além do processo coracoide. Então, sempre que a gente for pensar em um paciente que tem alguma alteração relacionada ao membro superior, tem lá um problema no membro superior, um problema que não é puramente ou que não é originado no membro superior, um padrão de dor irradiado, um padrão de dor referida. Obrigatoriamente eu vou ter que pensar na região cervical pela inervação, eu vou ter que pensar na coluna torácica pelo controle autonômico, pelas relações vasculares que ela apresenta com um membro superior. Quem não entende isso ainda pode perguntar, que para mim não é problema nenhum responder mais uma vez. E quem está aqui acompanhando há mais tempo, eu acredito que vai simplesmente reforçar o conhecimento, mas você tem que saber como que a cervical influencia o membro superior, como que a torácica influencia o membro superior, tanto para gerar um problema quanto para tratar esse problema. E naturalmente, quando a gente fala na conexão entre essas duas regiões, a entrada torácica com a região das costelas e do externo, ela se faz muito, mas muito presente. Só que toda essa linha de raciocínio aqui, ela é altamente dinâmica. Por quê? Porque a gente está falando em um caso específico. Em um caso, por exemplo, que o paciente apresentou lá um teste de Wright positivo. Quer dizer que o pulso da artéria radial dele alterou conforme foi colocado em tensão peitoral menor. Beleza. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que pode ter uma alteração tônica do músculo. Primeiro pensamento. Não está errado, mas é muito simples ser isso. É muito simples ter só um peitoral retraído, um peitoral encurtado, um peitoral espasmado, um ponto gatilho no peitoral. Então, o peitoral menor, ele está saindo do processo coracoide, da escápula, e está indo em direção à terceira, quarta e quinta costelas. Esse aqui é o peitoral. Por baixo dele está passando o plexo braquial, todo o plexo, toda a região, a informação neural que está saindo da região de C5 até T1 passa por baixo dessa musculatura, assim como a artéria axilar. Também está passando por essa região. Então, simples demais. O mais fácil é o paciente que a gente torce para ter. Aquele paciente que tem um espasmo, um ponto gatilho do peitoral que leva a irritar o trajeto dessas estruturas. O que você vai fazer? Você vai olhar essa musculatura e vai tratar ela. Você vai alongar ela, você vai fazer uma técnica de compressão para gerar uma isquemia temporária. Porém, você vai ter que ver a inervação também. E você sabe que o plexo braquial é responsável por inervar esse músculo. Então, o nervo peitoral, tanto o lateral quanto o medial, eles vão ter que ser identificados e tratados se for necessário. A gente tem que saber como mobilizar as estruturas neurais. Por quê? Porque se a gente identifica uma articulação que não move como deveria, vou pegar aqui para continuar dentro desse mesmo raciocínio, que a gente está falando hoje, mais uma vez, de caixa torácica. Se eu pegar a região intercostal entre a terceira e a quarta costela, de fora para dentro, a gente tem os músculos intercostais externos, de dentro para fora, a gente tem os músculos intercostais internos.
Entre os intercostais internos e o intercostal íntimo, que está lá no fundo dele ainda, então é um músculo intercostal mais profundo, estão passando as estruturas vasculonervosas. Quais são elas? Veia, veia intercostal, artéria intercostal e o nervo intercostal. A gente pode chamar aqui de plexo intercostal. Então a gente sabe que tem que existir um movimento entre essas duas costelas. E esse movimento pode ser o simples movimento respiratório, de inspiração e expiração. E fica relativamente fácil de perceber como durante a inspiração, essas costelas anteriormente elas vão se afastar. Elas têm que abrir esse espaço. Então o intercostal externo ele ajuda durante esse movimento. Intercostal externo mais diafragma, mais os acessórios da respiração, quando solicitados, escalenos, econ, todos eles podem contribuir de alguma maneira, externo, tireoide, enfim. Toda essa musculatura, ela faz com que, de uma certa maneira, favoreça a abertura desse espaço. Por outro lado, durante a expiração tem o fechamento. Ok, se eu identifico que não está tendo uma abertura, que não tem um movimento adequado de um nível intercostal com relação ao outro, o que eu vou fazer? Eu vou ter que avaliar e tratar, devolver movimento para essa estrutura musculoesquelética, seja para as estruturas ósseas entre si, ou seja para os músculos que estão nesse espaço. Se eu faço isso com uma estrutura óssea e muscular, por que eu não vou fazer isso com uma estrutura neural? Então, da mesma forma que um músculo tem um deslizamento e faz a articulação se movimentar, e eu estou avaliando, por exemplo, a terceira com relação à quarta costela, eu tenho que avaliar ela dentro desse espaço, eu tenho que avaliar ela na região mais anterior aqui, ó, com relação à cartilagem, costal e da cartilagem costal com relação ao externo, tanto a terceira quanto a quarta costela, no exemplo que eu estou dando. Eu verifico como que ela está anteriormente com relação ao externo. Mas eu não posso deixar de ver qual é a relação posterior dessa costela. Ou seja, esse arco costal que está chegando aqui, na inserção do músculo peitoral menor, ele tem uma articulação lá atrás a nível vertebral. E quando a gente observa essa região posteriormente, a gente consegue ver alguns pequenos detalhes aqui, ó. Então, se a gente olhar o corpo vertebral, vou desenhar um M-corpo aqui para poupar o nosso espaço. Metade de um corpo, a região da articulação e a região do processo transverso. E lá atrás o processo espinhoso. E aqui a região costal. Vamos desenhar uma costela de azul. Ela vai se articular na relação com o corpo vertebral e com o processo transverso. Na relação do corpo e do processo transverso. Então eu tenho que avaliar a costela nas articulações mais anteriores e nessa relação mais posterior aqui, ó. A articulação costo-corpórea. Como que está a mobilidade desse nível? Da mesma maneira, a articulação costo-transversa. Como que está a mobilidade nesse nível? Eu preciso tratar, eu preciso mobilizar, manipular? Por quê? O que pode acontecer? Pode acontecer que o profissional foque sempre os problemas relacionados à coluna. Ele vem aqui, ele ainda avalia a coluna, avalia a vértebra, vê se a vértebra tem algum aumento de sensibilidade óssea, vê se a musculatura paravertebral está em espasmo, verifica como está a situação cutânea, como está a pele, se tem uma dermalgia.
se tem alguma alteração de temperatura nessa região, se a pele não desliza como deveria, se as glândulas sebáceas da região estão produzindo mais sebosidade. Tudo isso aqui é um fator indicativo de que pode haver realmente um problema vertebral. Mas muita gente se esquece de que, conectado na região lateral do processo transverso, tem uma estrutura que é muito nobre e que essa estrutura também apresenta uma série de outras relações com o sistema nervoso e com disfunções vertebrais torácicas. Então, as costelas elas vão estar se articulando desde a região de T1 até T12. E uma das relações mais importantes que essas costelas fazem é com um gângliozinho que está aqui na frente, ó. Esse aqui é o gânglio da cadeia laterovertebral simpática. Esse aqui é o gânglio por onde passam informações autonômicas, informações que podem fazer o indivíduo, não como um todo, mas dentro do metâmero, dentro da região vertebral e costal, ter um estresse aumentado. Então, por exemplo, se a gente está falando do nível da terceira e da quarta costela, elas vão chegar lá atrás e vão se articular na região da terceira e da quarta vértebra torácica. E elas vão ter uma relação com o terceiro e com o quarto gânglio da cadeia laterovertebral simpática. E isso aqui pode reproduzir no paciente alterações da esfera tanto cardíaca quanto pulmonar. Olha que espetacular é isso aqui. É por isso que o caminho reverso é muito interpretado, só que não relacionando a todos esses fatores clínicos e anatômicos. Porque olha como é comum a gente encontrar um paciente pneumopata, paciente com uma doença pulmonar, que apresenta espasmos de quem? Do peitoral menor, que é o que a gente está falando aqui, ó, do peitoralzinho menor. Peitoral menor está em espasmo, você vai lá, olha, está bombando, a mecânica ventilatória dele não é tão boa quanto deveria, só que a costela que está saindo lá de trás e está vindo aqui na frente, ela pode de alguma maneira estar se relacionando com esse gânglio. Essa costela ela pode estar mais anterior e gerando um aumento desse estresse. Né? Vocês conseguem localizar bem esse gânglio? Vamos ver uma imagem geral aqui dele. Ó. Então, o esquema vertebral, começando lá por trás, para vocês terem uma visão de mais amplitude. É o corpo vertebral de uma vértebra torácica, região do canal vertebral e o processo transverso. Isso aqui vai ter tanto de um quanto de outro lado. E lá atrás o processo espinhoso. Um corte transverso, uma visão superior dessa vértebra. Beleza. E mais quem que é importante para a gente aqui, ó? Costela. Tem a cabeça da costela, que está aqui no começo. Então, desse lado eu vou escrever, do outro lado eu faço limpo. Cabeça. Na sequência, tem o colo. Depois ela apresenta um tubérculo e essa zona aqui é palpável. Então essa zona aqui ajuda muito a gente na avaliação dos nossos pacientes. A costela é torcida dentro de si mesma. Tá? Isso aqui eu não vou conseguir demonstrar agora nesse esquema. E ela tem um ângulo posterior, um ângulo anterior, se articula com um externo, aqui tem um M externo, e com uma cartilagem costal, então uma zona cartilaginosa. São várias pecinhas que a gente pode estar trabalhando com um paciente. E qual que é a relação do gânglio
que eu estava falando para vocês. Esse gânglio está aqui, ó, está aqui na frente, gânglio laterovertebral. Então tem a região vertebral e tem a região lateral da vértebra. Esse é o gânglio simpático. E esse gânglio ele vai se comunicando de vértebra por vértebra. Se a gente tiver uma vértebra torácica essa aqui saiu bem deformado, mas vai dar para vocês entenderem. E a outra vértebra torácica abaixo. Com a zona do disco, a zona lá atrás do processo transverso. A costela, ela vai se articular com dois corpos de vértebra. Então ela vem aqui, ó, e ela se articula nessa zona. Com o corpo da vértebra de cima, corpo da vértebra de baixo e com o disco intervertebral. E a cabeça da costela ela é mais dilatada do que o restante do corpo dela. Beleza. E na região superior tem a formação do canal vertebral. O canal vertebral está aqui, ó. O forame de conjugação. Ou seja, toda aquela inervação que a gente viu nas últimas lives, que está saindo lá de dentro do H medular, né, que a gente olha bonitinho aqui, o ramo posterior e o ramo anterior, dentro do trajeto posterior do seu gânglio, e aqui o nervo espinhal se formando, está emergindo daqui, ó. Então tenho lá o gânglio com a raiz posterior, a raiz anterior, saindo dessa região, um ramo que vai lá para posterior, inervando as estruturas posteriores da própria coluna. Então vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. O H medular, ramo posterior e anterior, gânglio, nervo espinhal. Saiu, já tem uma inervação que vai lá para trás. E tem outra inervação que vai percorrer o espaço intercostal. Esse aqui é o nervinho intercostal. Esse aqui, ele influencia diretamente nos músculos intercostais, ou seja, na respiração. Por que que essa zona aqui ela é nobre? Porque da raiz anterior está saindo dois ramos comunicantes, branco e cinzento, e esses ramos comunicantes aqui, eles se comunicam com quem? Com o gânglio da cadeia laterovertebral, que se comunica com outro gânglio da cadeia laterovertebral e assim sucessivamente. Então, se o paciente é um cardiopata, é um pneumopata, e na região de T3 e de T4 tem uma alteração costal, que pode estar sendo induzida lá na frente por um aumento tônico do peitoral menor, a conexão de todas essas informações na prática clínica, ela tem que fazer muito sentido. Porque, além de tudo isso, olha como vai ficando mais interessante ainda. Na região anterior da vértebra, a gente tem quem passando? A aorta. Na região torácica. Né? A aorta está descendo. No caso, mais embaixo um pouquinho seriam os níveis aqui. Mas só para vocês entenderem o esquema da inervação da vascularização. E desses ramos da cadeia laterovertebral, partem nervos que vão chegar até a aorta. Olha que espetacular que é isso aqui. Tá? Isso aqui a gente tem que dominar, a gente tem que entender, porque é isso aqui que a gente vai tratar no nosso paciente. Então, se a gente está vendo uma imagem como essa, né, eu poderia ter a musculatura passando próximo aqui à região, tá? De maneira esquemática, só para vocês entenderem, a gente tem músculos mais externos, o intercostal externo. Todos eles são intercostais, tá? Mas eu vou desenhar eles um pouquinho mais separados, um pouquinho mais abertos, para caber dentro do quadro. Se eu desenhar todos em cima da costela, vocês não vão entender onde que eu quero chegar. A gente tem aqui o intercostal mais externo. Vou fazer ele por fora da costela.
Depois a gente tem, vou pintar ele aqui para ficar bem visível para vocês. Intercostal externo. Músculo predominantemente inspiratório. Tudo bem por enquanto, galera? Tudo certinho aí? Depois do intercostal externo, obviamente intercostal interno. Vou desenhar ele na parte mais interna da costela e deixar um espaço entre os dois. Esse espaço é muito íntimo, tá? Na real. Então foi lá o externo, foi aqui o interno. E depois quem que a gente tem ainda? O intercostal íntimo, que ele está mais profundo ainda do que essas estruturas. Ele tem uma conexão muito direta com a pleura. Então, beleza, tem os 3 intercostais. Lembra, não tem essa distância entre eles. Mas eu preciso que vocês entendam que algumas estruturas nobres caminham por entre essa musculatura. Tô lá, 3 intercostais. Eu estava falando da aorta. Então vamos primeiro à parte vascular. Tá lá a aorta. Mais à esquerda. Saindo da aorta, a gente tem uma artéria intercostal posterior. Uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Repara que a do lado direito ela é mais longa. Ó, do lado direito ela tem que atravessar toda essa região. E essa aqui é uma das principais artérias que inervam a região do gradil costal. É só para vocês anotarem aí. Artéria intercostal. Que está onde? Entre as costelas. Ela é anterior ou é posterior? Posterior. Então é artéria intercostal posterior. Opa! Quer dizer que provavelmente em algum lugar vai ter uma artéria intercostal anterior. É isso mesmo que acontece. E essa artéria intercostal posterior, ela vai ter ramos que vão para a região mais posterior. Então, um ramo que é posterior dela, que vem aqui para trás. E esse ramo posterior, ele vai vascularizar, por exemplo, toda a musculatura paravertebral. Quem que nós temos aqui? Músculos transversos espinhosos, os rotadores mais profundos, os multífidos. E dependendo da região da coluna, a gente vai ter mais ou menos camadas. Músculo longuíssimo, músculo iliocostal, pode ter uma zona do serrátil, né? Se for na zona mais baixa, serrátil póstero inferior, pelos exemplos musculares que eu estou dando aqui. Por cima a gente ainda pode ter o grande dorsal. Então essa vascularização ela vai chegar para essas vias. E ao mesmo tempo que a gente tem ramos musculares que vêm para os músculos mais profundos dessa região, a gente tem um ramo que vai lá para dentro do canal medular, um ramo espinhal. Olha que massa! A artéria intercostal posterior tem um ramo posterior que vem para a região espinhal. E aqui ela vai se subdividindo, inclusive com um ramo cutâneo, que vai vascularizar a pele da região dorsal. Muito interessante. E esse ramo posterior, na zona de bifurcação dele, ele vai se subdividir com um ramo anterior. E o ramo anterior vai passar entre os músculos intercostal interno e íntimo. E na região mais lateral, ele também emite um ramo cutâneo, que vai vascularizar a pele dessa região lateral. Beleza. Mais quem que a gente tem? A gente tem um pequeno ramo colateral,
que é mais profundo e mais inferior. E esses ramos, eles precisam ser complementados com alguém. Quem que complementa a vascularização dessa artéria intercostal posterior? Saindo aqui da frente, ó, artéria torácica interna. Da torácica interna, vindo posteriormente, a gente tem a artéria intercostal anterior, que vai se anastomosar com o ramo anterior da intercostal posterior. Intercostal anterior. Opa, tá ficando interessante. E a intercostal anterior também vai ter um ramo cutâneo, vai ter um ramo que vai vir para a pele na região anterior. Olha como a gente tem informação para buscar no nosso paciente. Só o fato de a gente passar a mão na pele ao longo do gradil costal, encostei na região do externo, percebi quais são as tensões que eu encontro nele, deslizo a mão ao redor de todo o gradil costal até a zona mais posterior, já tem muita informação da pele me dizendo como que está a vascularização dela, consequentemente, como que vai estar os vasos intercostais, consequentemente, se for na região mais anterior, como que vai estar a artéria torácica interna e a intercostal anterior, ou se for na região mais posterior, como que vai estar a artéria intercostal posterior e, eventualmente, a aorta. Se for um único nível que tem essa alteração, entre a costela 7 e a costela 8, eu posso pensar que é justamente uma disfunção de costela, que está afetando os músculos intercostais e gerando um pinçamento, como se fosse mais um desfiladeiro. O desfiladeiro torácico não é aquele que gera uma compressão de uma estrutura vasculo-nervosa? Então, isso aqui pode estar acontecendo aqui. Uma compressão dos nervos intercostais, não apenas gerando uma neuralgia, mas gerando uma compressão da vascularização que está saindo por essa região. Por quê? Porque o componente neural faz um trajeto bem parecido. A gente viu aqui a artéria, começando pela aorta. Olha só a vascularização. Vamos visitar ela mais uma vez aqui com vocês. O H medular está lá dentro da coluna. No corno posterior, ramo sensitivo com um gânglio. Vou aumentar o tamanho para vocês verem bem. Do ramo anterior, inervação motora, formou o nervo espinhal. Tá, a primeira estrutura que a gente tem que ver se formando, o nervo espinhal. O nervo espinhal sai do forame de conjugação. Está na região externa agora. E esse nervo espinhal, ele da mesma maneira, ele vai percorrer o trajeto entre os músculos intercostais mais profundos. Só que, além de ter, como eu acabei de comentar, um possível padrão de uma neuralgia intercostal, que é um sintoma gritante, é a famosa ciática. Só que é a ciática da região intercostal. O paciente pode ter ela presente. Neuralgia intercostal. A gente vai precisar avaliar todas essas estruturas que a gente está falando. Tem outra conexão, que é aquela que eu falei que é fabulosa. Essa aqui é fantástica. Vai ter o nervo recorrente, que está voltando para dentro do canal, que é o Luschka, que vai inervar a dura mater, que vai inervar o disco posteriormente. E vai ter uma subdivisão aqui dos ramos comunicantes, branco e cinzento. E esses vão se conectar àquele gânglio da cadeia laterovertebral. Mais uma vez ele aqui. Eu vou aumentar o tamanho dele. Óbvio que ele não é tão grande, mas eu quero que vocês vejam ele. E esse gânglio aqui manda uma inervação que vai para a artéria. Ao mesmo tempo que vai para a artéria e inerva ela, podendo diminuir o calibre com o aumento do tônus, ou aumentar o calibre com uma diminuição do tônus vascular, ela também pode usar a artéria
como um trilho de movimento. Espetacular isso aqui. Por que isso aqui é espetacular? Porque se a gente está trabalhando com um nível intercostal de T5, com uma costela 5, que está levando a uma alteração neurovascular dessa região aqui, ó, porque a cabeça da costela está gerando um estresse a mais, uma irritação mecânica mesmo desse gânglio, qual que vai ser a consequência para o nosso paciente? Ele pode ter puramente uma dor musculoesquelética, relacionada a um movimento, relacionada a uma postura, relacionada a uma tosse, a um espirro, a um movimento do tronco, que vai recrutar essas costelas também. Então não é só a respiração. Toda vez que a gente faz movimentos do tronco para um lado e para o outro, a gente está ou comprimindo a costela, quando a gente inclina para o mesmo lado, ou aumentando o espaço intercostal quando a gente inclina para o lado contrário. Nas rotações, a gente também está recrutando essas costelas, assim como na flexão e na extensão. Tá? Isso aqui é o básico do básico, ter uma alteração músculo-esquelética. Muita gente consegue perceber isso aqui. Mas só que qual é o detalhe, qual é o X da questão? Dessa região, na frente de T5, tem aquele gângliozinho láterovertebral, e desse gânglio vai sair um componente nervoso que vai se unir a vários outros da região torácica, T5, T6, T7, T8, T9, e eventualmente T10 está aqui junto. E eles vão formar um nervo. E esse nervo tem uma orientação descendente. Esse nervo, ó, ele vai lá para baixo. Ele vai lá para baixo e ele vai cruzar o músculo diafragma. Ele vai chegar na região abdominal. E depois que ele passa pelo diafragma e chega na região abdominal, ele vai encontrar uma zona bem nobre. Vamos ver se vocês conseguem visualizar isso aqui, ó. O ritmo tá bom, pessoal? Todo mundo conseguindo acompanhar? Perguntas, vão aproveitando para perguntar. Não adianta lá no minuto final vocês quererem sanar uma dúvida. Aqui o diafragma. O diafragma vai ter a região do centro tendíneo, das fibras do diafragma respiratório, indo mais para a lateral. E ele vai ter os pilares. Né? Vai ter o pilar direito, que vai até L3, vai ter o pilar esquerdo, que vai até L2. Bem na região de T12, os dois pilares eles vão se conectar e eles vão deixar aqui uma abertura. Então, na região de T12 tem uma abertura. Por essa abertura, quem que está descendo? Na frente das vértebras. Ela. A artéria aorta. Olha que massa que é isso aqui, ó. A aorta está descendo. Bem na frente de T12 tem essa abertura. A gente tem outras duas aberturas importantes do diafragma. Uma em T10, o hiato esofágico, e uma em T8, o hiato da veia cava inferior. Mas agora, então aqui, ó, T10 do esôfago, T8 da veia cava inferior. Agora a gente está falando desse aqui, ó, do da aorta. Por quê? Porque da região mais proximal da aorta, deixa eu ver uma cor que vai dar para ver bem isso aqui. Da região mais proximal dela, está saindo uma vascularização do tronco celíaco que manda um ramo da artéria hepática que vai formar artéria gástrica, artéria gastroduodenal, duodeno-pancreática, gastromental e depois a hepática própria. E para o outro lado, a gente vai ter a artéria esplênica e a artéria gástrica esquerda, depois a artéria gastromental. E nessa região aqui, ó, nessa confluência de informação, nessa confusão, no meio dessas estruturas, existem alguns gânglios. E esses gânglios aqui, eles vão receber
a informação nervosa que estava saindo lá daquela região, bem próxima à cabeça da costela. Essa aqui, esta, na frente de T5, relacionada à quinta costela. E o paciente pode ter uma irritação da inervação e da vascularização que vai, por exemplo, para o estômago. E esse estresse no estômago pode resultar em uma alteração do pH. E essa alteração do pH pode resultar em um sintoma como azia, como queimação de estômago. Então, ao invés de tratar a região gástrica, ao invés de tratar o diafragma com os seus pilares, as relações que o estômago vai apresentar com o duodeno, com o fígado, com o intestino grosso, a gente vai voltar lá para o básico e vai ver que, realmente, a região da costela merece uma devida atenção. O fato de o paciente ter uma disfunção intercostal, uma disfunção respiratória, pode estar gerando muito mais sintomas. E é por isso que muitas vezes depois que ele se alimenta e o estômago dele está cheio, ele foi lá no domingão, num rodízio de pizza e bombou isso aqui, ó. O que ele vai ter associado a essa sobrecarga da víscera? Uma dor intercostal. Uma dor visceral referida na região da costela. Mas em qual região? Na região da inervação que já está comprometida. Tá? Esse aqui é o ciclo de informação que a gente tem que criar. A gente tem que estar toda hora perguntando para o nosso paciente o que ele está sentindo, mas investigando dentro do corpo dele o que é realmente o mais importante. Dúvidas até agora, pessoal? Ver se alguém perguntou alguma coisa. Aqui no finalzinho, não. Ah, estava travado as minhas mensagens. O teste de Wright, alguém pediu lá atrás, né? Pô, quem fez pergunta, refaz aí, pessoal, que deu uma travada aqui. Primeiro, vamos lá, teste de Wright. Acabei de ver essa pergunta aqui. Como que ele é feito? Sei que tem uma galera que já sabe ele. A gente pega, deixa eu ver o exemplo que eu já tinha aqui, o peitoral menor. Vamos botar ele aqui, ó. Temos o processo coracoide. Tá mais ou menos nessa região aqui. E do processo coracoide, em direção à terceira, quarta e quinta costela, a gente tem o músculo peitoral menor. Ele está fazendo isso aqui, ó. Peitoral menor. Está chegando lá. Lembra que eu falei que por baixo dessa musculatura passa o plexo braquial e a artéria axilar. E essa artéria axilar vai se transformar em braquial e lá na região do punho em artéria radial. A gente sente o pulso da artéria radial. Como que vai ser o teste? A gente vai colocar o membro superior do paciente. Então aqui está ele, ó, bonitinho. Região da cabeça e do ombro. A gente vai fazer com que o membro superior dele fique numa posição de 90 graus. Com o braço apontando para cima, para que gere uma rotação externa e crie uma pré-tensão do coracoide num sentido posterior para começar a alongar o músculo peitoral menor, enquanto a gente está lá no pulso radial. A artéria radial ela é nada mais do que a sequência da artéria axilar. Beleza, eu começo a fazer a leitura. Qual que é a característica vascular aqui? Qual é a frequência cardíaca? Depois de fazer isso, eu peço para o meu paciente puxar o ar fundo, ele inspira, e quando ele expirar, expirou, na expiração máxima, eu peço uma apneia.
Maicon, por que pedir uma apneia expiratória? Porque durante a expiração, essas costelas aqui, elas vão descer. E quando elas descem, o músculo peitoral, ele alonga mais ainda. E agora eu vou perceber lá distal se o pulso radial alterou. Se ele altera de maneira significativa, se ele zera, né, se ele diminui a um ponto de eu não conseguir mais perceber, o teste de Wright ele deu positivo e é importante eu tratar ou o músculo peitoral ou essas estruturas ósseas associadas a ele. Quer dizer que o peitoral ele é algo significativo. Da mesma forma como tem outros desfiladeiros que a gente pode estar testando, né, com teste de Addison, de Wright. Isso aí, quem está no caminho certo continua. Tô aqui lendo as perguntas de vocês, tá, pessoal? Desfiladeiro ponto de compressão. Isso aí. Gânglio simpático do tronco simpático, isso aí mesmo. Deixa eu ir lá para o fim. Quem tiver pergunta, faz agora, que daí eu sei que vocês estão aí ao vivo acompanhando. Quando se trata de uma vértebra tuberculosa, uma vértebra com um consumo de massa óssea excessivo, uma vértebra que apresenta uma patologia reumática, uma vértebra que a atividade osteoblástica e clástica, né, a deposição e a reabsorção do tecido ósseo não está bacana. O que eu vou fazer? Eu não posso ter técnicas de alta amplitude nela. E a minha pergunta é, será que eu preciso fazer isso em uma vértebra que está com uma grande lesão reumática, uma vértebra que está com alguma caverna, uma vértebra que está com um grau de artrose muito grande, ou de artrite principalmente? A maior parte das respostas é que é contraindicado mexer nesse nível. Eu tenho que identificar sempre qual é a causa do problema. E a causa de um paciente sistêmico com uma síndrome metabólica não vai estar em uma vértebra. A causa desse paciente vai estar no sistema hormonal, vai estar no sistema nervoso, vai estar com relações viscerais. Por quê? Porque esse paciente aqui, naturalmente, é um paciente crônico. Não é o paciente que começou com uma dor ontem ou semana passada. É o paciente que vem há 2, 5, 10 anos com um sintoma de dor, que vem aumentando progressivamente. Ele já tem limitação, ele já tem bastante incapacidade. Se pode sentir dor na região cervical? Pode sim. Tá? Ele pode sentir dor na cervical por vários motivos. Primeiro, se a gente pegar essa região costal mais alta, vai ter conexão direta com a região cervical, por padrões musculares. A própria pleura, né, que está internamente ali na região do intercostal íntimo, se a gente fosse ver nessa camada mais profunda aqui, ó, a gente teria a pleura. Pleura parietal. Depois a pleura visceral. E da pleura a gente tem conectando na região cervical os ligamentos vértebro-pleurais. Vértebro e transverso pleurais. E isso pode gerar uma sobrecarga mecânica nas vértebras cervicais e gerar dor cervical. Tá? Isso aqui é relativamente comum de acontecer. O paciente começa com um sintoma mais costal e ele começa a adaptar. Uma vez que a musculatura de peitoral menor, as costelas mais altas alteram, eu tenho que recrutar peitoral maior, eu tenho que recrutar ou pedir mais informação para a inervação que está saindo da região cervical. E tudo isso aqui pode sim gerar um prejuízo e dor. Por isso que, sinceramente, o mais importante para a gente não é identificar onde está a dor do paciente. É saber o que acontece para estar causando esse sintoma. E, consequentemente, essa cadeia ela pode subir em direção à cervical, ela pode gerar adaptações em direção ao membro superior, ela pode corromper a escápula
Então, o coracoide aqui faz parte de quem? Da escápula. Uma vez que altera o peitoral, pode alterar trapézio, elevador da escápula, todos conectados à região cervical. Uma vez que altera terceira, quarta e quinta costela, pode criar uma sobrecarga do reto abdominal. Pode, o reto abdominal vai até a quinta costela. O paciente pode ter alterações sistêmicas associadas quando pegar o componente neural da cadeia láterovertebral simpática. Outra alteração que é relativamente comum de perda de mobilidade das costelas mais altas é um acometimento do músculo escaleno anterior. Tá, o escaleno anterior está aqui na primeira costela. Escaleno anterior. E uma vez que ele altera, passando na frente dele, está o nervinho frênico, que vai lá para o diafragma. E além de ir para o diafragma, vai inervar pleura, pericárdio, peritônio. Então, olha a magnitude, o quanto de sintoma associado nosso paciente pode ter com uma alteração do peitoral menor. E a gente tem que estar apto a perceber todas essas variáveis. Aumento da área cardíaca, o que seria isso? Pode causar um aumento da área cardíaca? Em que sentido? As patologias cardíacas, algumas delas, elas podem evoluir com um aumento das câmaras cardíacas. Se o paciente tem uma alteração da bomba cardíaca, vamos dizer aqui eu tenho uma das câmaras cardíacas. O sangue entra, passa para a câmara seguinte e sai. Tem pacientes que vão ter padrões de dilatação, mas daí já tem alteração tônica da musculatura, alteração neural de longa data, os receptores dele não estão bons, a volemia não vai estar adequada. É um pacotão, a gente não pode dizer que o músculo peitoral ou uma alteração de costela vai criar essa dilatação, esse aumento de câmara, tá? Trilho anatômico é só um nome popular, tá? É um nome popular para vários caminhos de conexões de músculos e de fáscias. Porque o nosso corpo ele é inteiramente conectado. A gente pode pegar só as articulações aqui e ir ligando uma articulação da costela com a vértebra T1, que se conecta com a cartilagem, com o externo e com o manúbrio. E poderia se conectar com a cartilagem e com a costela do outro lado. E gerar um círculo. Isso aqui já é um trilho. É um trilho na entrada torácica, do diafragma torácico. Isso aqui já poderia prejudicar todo o fluxo vascular de retorno venoso pela veia jugular ou de subida arterial, que vai lá para o crânio, que vai para os membros superiores. Isso aqui já é um trilho. Tá? Tudo que a gente está falando aqui é trilho, é caminho de lesão, mas sempre baseado na anatomia. Aqui você chega onde quer. Se você quiser chegar numa alteração podal, numa alteração ocular, basta você saber com qual paciente você está falando. Vamos lá, mais alguma pergunta, pessoal? Eu não quero que caia a nossa conexão. Deixa eu inverter aqui. Quero tentar gravar isso aqui, não quero que fique muito tempo, muito perto. Mais dúvidas? Com comprometimento distal que apresenta aumento da área cardíaca. Esse aumento da área cardíaca que eu não estou entendendo. É o mediastino alterando? O mediastino ele pode modificar. Acho que eu tenho aqui algum esquema do mediastino. É muito íntima a região ali. Aqui a gente tem o mediastino, para vocês terem uma ideia. Então, se o paciente tem uma expansão torácica, toda a área cardíaca, a área do mediastino, ela pode se expandir. Mas tem que ver se essa expansão vai ser interna ou externa. Dúvidas, curiosidades? Aproveitem, a gente tem mais um minutinho para
sanar elas. Lembrando que semana que vem tem a Semana Aprenda Anatomia, tem o GPS anatômico, tem live na terça-feira também. Agora aproveita, toca o aviãozinho aí para cima, para quem hoje não pôde acompanhar. E sugiram os temas, tá? Eu quero saber sobre o que eu vou falar semana que vem. Eu ainda não tenho ideia, então eu vou esperar a opinião de vocês. Essa live vai só para o Aprenda Anatomia, vai só para a plataforma do curso, tá? Essa aqui não vai para o YouTube. A do YouTube é de terça-feira, tá? Segunda-feira. Segunda-feira vocês acompanham ao vivo lá no YouTube. Cara, isso é com todo mundo, tá? A anatomia, ela nossa, é espetacular. Ela tira você de qualquer sufoco. Qualquer problema que a gente acha que tem, né? Eu tenho um problema clínico, eu não consigo avaliar bem o meu paciente. É porque a tua anatomia ainda está fraca. Aí eu não consigo executar bem uma técnica, é porque você não está conseguindo pegar essa anatomia e palpar ela. Tá? É porque você não está conseguindo transferir a teoria da prática. A anatomia tem que ser a nossa base. Uma vez que tu entende ela, qualquer outra coisa você mata no peito e sai jogando bonito. Então foquem nela. Eu vou deixar essa live aqui, ó, se eu conseguir deixar ela salva por 4 horas. Se tiver uma galera compartilhando, eu penso eu deixo um pouquinho mais para vocês aí, Bruensky, Stefano. Beleza? Então valeu, galera. Uma ótima noite para vocês. Boa semana. Amanhã é dia de análise de caso clínico. Então amanhã a gente tem análise. E logo essas análises estão chegando até vocês também. Tá? É uma vivência um pouco mais prática. A gente pega no tete a tete aqui, ó, de olho no olho, com o aluno e aí, me diz, o que tu encontrou no teu paciente? Como é que ele estava? O que ele tinha, o que ele não tinha? Ah, tu não avaliou aquilo? Ah, tu avaliou isso e não precisava? Isso aqui talvez gere muita perda de tempo na rotina de consultório de vocês. E a gente quer que vocês sejam dinâmicos, que o pensamento de vocês aconteça, flua. Beleza? Então vão preparando aí os seus materiais, que do lado de cá a gente está dando a cara a tapa. Valeu, pessoal. Uma ótima noite para todos vocês.